A gente precisa debater esse assunto até mesmo para saber como ajudar uma adolescente, uma jovem que está presa em um relacionamento como esse. Aqui no estúdio eu recebo a psicóloga Letícia Santana e também a técnica de enfermagem Alessandra Ferreira, que por 5 anos passou por isso, né? Viveu um relacionamento abusivo, né, Alessandra? Boa tarde. Conta pra gente como que isso começou, como começou a sua história. Muito difícil, né, a gente relatar, né, mas a gente, né, coopera com tudo e a gente, assim, hoje em dia eu sou outra pessoa, né, mas no início era muito difícil, né. Você era muito jovem, né, Alessandra? Sim. Ainda mas explica, você era 21, 22 anos? Eu tinha 22 anos, né, quando eu conheci uma pessoa, a qual eu me casei com essa pessoa em pouco tempo, né, e, assim, aparentava ser uma pessoa muito gente boa, né, a gente não imagina que vai acontecer alguma coisa assim, né, e eu passei durante 5 anos com essa pessoa, né, e me casei, tive a minha filha, né? E aconteceu que, durante um certo período, começou a ter umas certas brigas e também ele colocava assim, tentava me colocar para baixo, né? E isso fazia com que eu ficava um pouco triste, né? Isso acarretou uma depressão também, né? E eu passei um longo período até que eu resolvi observar o que ele estava fazendo. E aí eu fui descobrindo que ele estava um pouco agressivo, né? Só que eu achava normal, ele queria me bloquear, né? De estar perto da minha família. E isso é muito complicado, assim, porque eu queria estar numa festa, ele não queria estar. E isso me deixava um pouco para baixo, mas eu aceitava porque achando que era normal, né? Até que chegou um momento que eu percebi que não era normal mais isso. Letícia, isso inclusive, esse relato dela, né? É algo comum que permeia, assim, as vítimas que vivem um relacionamento abusivo. Ela disse, né, que levou muito tempo para poder perceber isso. Quer dizer, foi ali escondida pelo, então, companheiro na época, pelo abusador. Isso é comum entre as vítimas? Infelizmente, sim. Assim, o relato da Alessandra é uma sequência fiel do que grande parte das mulheres que passam por essa situação de violência sexual, elas enfrentam. Então, antes mesmo da violência física, essa mulher ela já foi agredida de várias formas. Então, já houve uma violência moral, já houve uma violência psicológica, a autoestima dessa mulher já foi enfraquecida. Então, quando a Alessandra traz que muitas vezes ela era invalidada, muitas vezes o medo fazia parte da rotina de vida dela, ali ela já estava sofrendo uma violência. E aí quando chega a se concretizar uma violência física ou sexual, alguma coisa nessa dimensão, essa mulher já está numa situação de vulnerabilidade, de fraqueza física e emocional muito grande, né? Quer dizer, uma situação muito delicada. Alessandra, quanto tempo vocês ficaram juntos? Foram 5 anos e 5 meses, né? Até acontecer o estopim pior de todos, né? Que foi o momento que eu percebi que era um momento que eu tinha que acordar para a vida, porque senão eu não ia sair dali, né? A situação ia chegar ao ponto que talvez eu não estaria nem aqui mais. Então eu percebi que eu tinha que sair daquilo e ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa, né? Porque eu percebi que eu sou jovem, eu preciso de... Não estou preocupada em relacionamento, mas sim preocupada comigo, né? De me cuidar, de ser uma pessoa melhor, né? E, assim, eu percebi que eu precisava de cuidar da minha autoestima, que já estava lá embaixo, né? Eu não queria me arrumar, né? E aí eu comecei a perceber que eu precisava de melhorar isso, né? Porque a gente não quer dizer que eu quero um relacionamento, mas sim para um amor próprio para mim mesma, né? Eu percebi que eu tinha que me cuidar e isso também ajuda no psicológico da gente, porque as pessoas às vezes acham, eu não vou me cuidar, eu tenho essa pessoa que está gostando de mim, mas não é assim. Você tem que se cuidar primeiro de você,
para depois você, né, doar o seu amor para alguém. E isso tem que começar desde cedo, né, Letícia? Porque relatos, por exemplo, de relacionamentos abusivos, enfim, de situações como essa, parecem atingir cada vez mais adolescentes, jovens. Parece começar cada vez mais cedo, né, Letícia? Sim, a psicoeducação, vamos falar dessa forma, né? Ela tem que acontecer desde da criança muito pequena, dentro do próprio contexto familiar. Então, às vezes, as pessoas, as mulheres, elas estão dentro de um relacionamento abusivo, mas elas não se dão conta do quanto esse relacionamento é abusivo. E aí, dentro de cada nível de idade, é preciso que haja, por parte do cuidador, ou da escola, dos pais, enfim, um diálogo aberto com essa criança, esse adolescente, esse jovem, a respeito das características daquele relacionamento. Se é um relacionamento que está trazendo dor, sofrimento, se é um relacionamento que faz com que você se sinta inferior, você se sinta com menos valia, faça uma reflexão, converse com alguém, converse com seus pais, converse com um amigo, ou então pais estejam ali atentos a um comportamento diferenciado do seu filho, porque nem sempre a percepção é clara. Na fala da Alessandra, ela disse anteriormente, ela falou assim, eu achava que isso era normal. Então, às vezes, quando você está num relacionamento abusivo, você acha que isso é normal, isso independe da idade. Então, quanto mais esclarecimento do que é uma relação abusiva, mais rápido você consegue identificar se você está ou não nela. E não necessariamente uma relação afetiva, mas também uma relação entre amigos ou no trabalho, enfim. E nem todas expõem os seus traumas, né? A gente sabe disso. Nem todo mundo tem força, coragem, porque às vezes se sente amedrontado, envergonhado. Isso também é um processo complicado na vida de quem é vítima de abuso, né? Sim, porque assim, historicamente e socialmente, a mulher que é agredida, ela é vista muitas vezes como a culpada da agressão. Então, ela é agredida duas vezes, ela é agredida fisicamente e ela é agredida socialmente. Então, existem muitas falas no sentido de que, você facilitou, o que você fez para que isso acontecesse. Então, se você é ambiente, se você faz parte da comunidade de uma mulher que abre o coração e diz o que aconteceu, você tem que acolher. Então, uma mulher que sofre violência física, violência sexual, ela sempre tem razão, ela sempre é vítima. Independente do contexto, ela sempre é vítima. E a gente vai continuar conversando, mas agora, pela internet, eu converso com a Marcela. Ela tem 2 filhas adolescentes de 16 anos e esse é um assunto que é discutido na casa dela, não é isso, Marcela? Boa tarde. Bem-vinda aqui ao Fala Espírito Santo. Ei, Ana Carolina, boa tarde. Muito obrigada por mais uma vez participar aqui desse programa que eu gosto muito, principalmente quando abrange esses temas ligados à adolescência e principalmente essa questão de relacionamento. Eu converso muito com as minhas meninas sobre isso, alerto, oriento, sabe? Eu acho que é natural o relacionamento, né, elas terem um relacionamento um dia, mas eu coloco bem claro para elas que elas são a peça mais importante dentro do relacionamento. Se não estiver bom para elas, que elas não permaneçam, que elas não aceitem qualquer coisa, entendeu? Que elas saibam se posicionar. E se precisar, eu vou estar sempre ali para poder estar ajudando, orientando, conversando. Ser suporte para suas filhas sempre foi uma preocupação sua, né? A vida toda, para todos 4. Eu tenho 4, né? Tem 2 meninas de 16, que são gêmeas, tem um de 26 e tenho um de 19. O de 26, inclusive, está iniciando uma vida a 2, né? Então, assim, eu sempre priorizei os meus filhos, sim, na educação, de estar presente, de estar sempre com eles, estar orientando, ajudando no que for preciso para a educação e para a vivência deles. Você também, além de orientar as suas filhas, você contou aí que também tem rapazes, enfim, procurou conversar com eles sobre essa importância do respeito à mulher, os limites da mulher. Isso também foi discutido, debatido com eles? Isso também foi uma preocupação sua? Sempre, porque os meninos são mais velhos, né? Então, eu sempre deixei bem claro que o respeito à mulher, ao ser humano em geral, lógico, né? Mas o respeito à mulher,
a companheira que eles escolherem, vem assim, é peça fundamental. Lá em casa, a palavra respeito, ela é muito falada, porque tem que ser em todos os aspectos, e principalmente no relacionamento, né? Porque se não tiver respeito, um passo para não dar certo. É uma situação muito importante, né? Essa da gente manter esse contato, esse relacionamento próximo e muito perto, né? Feito, a gente estava conversando aqui com a Letícia, que é psicóloga, agora há pouco. Elas precisam desse contato, né? E é um contato que precisa continuar a vida toda, né? Elas têm 16 anos, enfim, mas tem muita coisa pela frente e muito o que viver, né? Porque elas sempre vão ser minhas filhas, independente de estar em relacionamento, independente de se casar. Porque, assim, a vida 2, ela é muito complexa, e principalmente nos dias de hoje. Eu sou casada há 28 anos, mas de um relacionamento de mais de 30 anos. E há 32 anos atrás, quando eu comecei, né, o meu namoro com meu esposo, as coisas eram bem diferentes. A gente não tinha tanto acesso como a gente tem hoje, mas também a gente não tinha tanta abertura até para a vida sexual como se tem hoje. Era uma coisa um pouco mais conservada, né? Mais conservadora, mas dentro de um limite. Hoje não, as coisas são um pouco mais abertas, né? Então, enquanto eu viver, enquanto eu tiver vida, eu vou estar sempre orientando, sempre junto, sempre perguntando como está essa vida delas e conversando com os namorados. Eu tenho muita facilidade com os amigos dos meus filhos também, com as pessoas que frequentam a minha casa. Então, eles todos têm abertura comigo para a gente poder conversar sobre tudo. Eu acho que isso contribui muito, né, para a gente conseguir alcançar um objetivo positivo na questão do relacionamento dos nossos filhos e até dos amigos dos nossos filhos também. Pois é, isso é um tema que a gente precisa continuar debatendo sempre e dentro de casa, né? Bom, gente, e uma promotora de justiça de São Paulo faz um trabalho muito importante de alerta sobre relacionamentos abusivos. Ela criou, inclusive, uma cartilha para orientar adolescentes e jovens. A doutora Valéria Iscarance, que é especialista em vitimologia, gravou um vídeo para a gente. Olha só. Relações abusivas envolvem controle, ciúmes excessivo e isolamento da família, de amigos. Mas não é fácil identificar uma relação abusiva. Para as mulheres jovens é ainda mais difícil. Mas 42% das jovens entre 16 e 24 anos já sofreram alguma forma de violência. Por isso, desenvolvemos a cartilha Namoro Legal. São 7 dicas importantes que correspondem aos estágios de uma relação abusiva. Com essas dicas é possível identificar comportamentos de abuso e impor limites. A cartilha está disponível no meu Instagram, Val Iscarance, assim como vídeos importantes sobre violência e a cartilha, e também no site do Ministério Público. Letícia, educar é a palavra-chave e desde bem cedo? Sempre é o melhor caminho. Assim, na fala da Marcela, ela já traz estratégias muito importantes, né, da mãe. Ela fala: eu sempre estive presente, eu sempre mantive um canal de comunicação aberto com os meus filhos, independente da idade, Ana, porque às vezes eu observo alguns pais querendo conversar sobre assuntos mais delicados quando o filho chega na adolescência. Então vamos falar de droga quando ele tiver 15 anos, vamos falar de sexo quando ele tiver 16. Não, o canal de comunicação precisa estar aberto desde sempre. A criança, o jovem, precisa ter na família uma rede de apoio muito importante. E no que se refere à cartilha, né, essa educação é tão importante porque ela vai nos mostrando os passos da relação abusiva. Então, começa com uma invalidação em relação à sua pessoa, começa com uma restrição em relação à sua rede de relacionamentos, a uma roupa que você coloca, a